falando um pouquinho da Série A, vamos falar do Coritiba, não sei a opinião dos nossos comentaristas, já o Daniel Valdrigues com as informações do Coritiba, mas me parece que o Coritiba passa por um momento de turbulência. Qual a opinião de vocês? Concordam com isso? Discordam? Concordo. O Coritiba está uma turbulência já começando pelo gol, né? Porque crucificaram lá o Vaná, que pra mim falhou, mas não era a hora de tirar ele do time agora. Por que não, se fosse tirar, tinha que tirado ele antes. Aí colocaram o Rodrigo, é Rodrigo, né? Não, Bruno. Não, Bruno. É o Bruno que veio do Criciúma. Exatamente. Tá, o Bruno que veio do Criciúma. Aí o menino já entrou na primeira, já tomou um penoso lá. Então o Curitiba urgentemente precisa de um goleiro, na minha opinião. Um goleiro, e a zaga do Curitiba também não vem bem, né? Eu vejo um jogo difícil pro Curitiba contra a Chapecoense, sendo que a Chapecoense está muito bem montada pelo... que foi ex-treinador do Atlético, pelo Vinícius, e portanto é que ganhou do Sport de 2-0. Então eu vejo um jogo complicado. Ganhou com autoridade, hein? É. Ganhou jogando. E tem o Roger, que passou pelo Atlético, que é o centroavante da Chapecoense. E foi citado o Roger como um dos possíveis artilheiros. Pois é. Curitiba Turbulência, eu acho que está tendo um atrito já contra o Pedroso e o Marquinhos, né? São declarações que eles tinham que tratar numa sala fechada, estão jogando para a imprensa, jogando para abertamente, né? Isso está lembrando o Marcelo Oliveira e Ximenes, tá? É que na realidade existem situações dentro do clube de futebol que tem que ser tratadas intramuros, tem coisa que não passa para o torcedor, que de repente não chega para nós da imprensa. A gente até tem o conhecimento pelas fontes e por conhecer muitos dos profissionais, mas existem situações porque o clube ele é uma empresa, então você tem que tratar determinado tipo de situação internamente, em particular. E já existe, por exemplo, uma cobrança do técnico Marquinhos Santos em relação a alguns jogadores. Quem sabe a respeito desta situação é o Daniel Valdrigues, que vem chegando para falar justamente sobre esta questão aqui no Placar Transamérica. Vem comigo, Valdrigues. É isso mesmo, Eduardo Destri. O técnico Marquinhos Santos cobrou e muito dos jogadores após a derrota para a equipe do Fortaleza na Copa do Brasil. A delegação que de Fortaleza foi direto para Santa Catarina chegou ontem à tarde em Chapecó e hoje realiza o trabalho visando o compromisso contra a equipe da Chapecoense. Jogo marcado para amanhã na abertura do Campeonato Brasileiro. Vamos ouvir o técnico Marquinhos Santos, que cobrou e bastante dos jogadores, mais especificamente de Negueba e Cáceres, e ele fala a respeito dessas cobranças. Isso eu falei pra ele, ele precisa ter atitude, não adianta só levar a bola para o lado do campo e buscar a jogada do drible ali, onde é uma zona que não tem nenhuma produtividade. Precisa ser mais objetivo. Ele foi um atleta que sofreu no Flamengo, sofreu no São Paulo, e por alguns jogos em que ele causou um desequilíbrio de um drible, de um chapéu, ele começou a entrar numa zona de conforto que o futebol não permite. E ele tem que melhorar, tem potencial, tem tudo para ser um dos grandes jogadores do futebol brasileiro, porque o acompanho desde os 15, 16 anos e sei. Mas agora precisa ter ações também, medidas, para que não transforme um jogador promissor em mais um apenas numa zona de conforto. Tá aí a palavra do técnico Alviverde. Diretoria confirmou a contratação de Rui, que vai falar conosco no próximo bloco, e o time Alviverde se prepara para o Campeonato Brasileiro. Daqui a pouquinho eu retorno com mais informações do Curitiba no Placar Transamérica. O comando volta aos estúdios com você, Eduardo Destri. Tá certo, tá aí portanto o Daniel Valdrigues com esta entrevista do Marquinhos Santos. Eu vou deixar para vocês, os nossos comentaristas, que ouviram atentamente as palavras do técnico Marquinhos Santos. Fiquem à vontade. Pois é, Marquinhos, desculpe, cara, mas eu acho que você exagerou um pouco. Eu acho que tem que assumir às vezes, eu que falhei, eu que estou fazendo alguma coisa errada. Porque o Negueba, ele busca a bola na defesa, ele está correndo no meio de campo, ele chega numa certa altura, ele não aguenta mais correr. Eu acho que está tendo alguma falha do esquema de jogo. Porque o time em 5 meses não tem uma jogada ensaiada, não tem uma bola que... isso aí é dedo do técnico. Não está tendo. Então você, acho que queimou um jogador que está, pelo menos, correndo, tentando mostrar alguma coisa. E Marcelo, eu vejo de uma forma, o Marquinhos está cavando sua sepultura no Curitiba, porque ele está muito, já está criticando o Negueba e o Cáceres, tá?
E ele nunca não está assumindo a responsabilidade para ele. Então, não pode vir publicamente e criticar o jogador. Chama o jogador no cantinho e fala para ele. Aí diz depois quem é a imprensa, quem tumultua o ambiente do Curitiba. Não é assim, ele está abertamente criticando. Exato. Eu acho que ele está pedindo para ir embora do Curitiba. Está brigando com o Pedroso, está brigando com os jogadores. Só que o contrato dele vence em 2017. Sim, está brigando com todo mundo no Curitiba. E ele não assume a responsabilidade. Ó, Marquinhos, eu acho que você não aguenta até quarta-feira se você continuar assim, criticando todo mundo. Uma hora eles vão mandar ele embora, porque... Existem os jogadores, tem os blocos, né? As células dentro do clube. A hora que a boleirada se reunir e jogar contra ele... Você está dizendo nas entrelinhas que os jogadores podem fazer uma panela? Com certeza, imagina. Ele vai arrumar briga com os jogadores, que o que ele mais precisa são os jogadores. Jogador de futebol, Eduardo, você sabe como é goleiro. Goleiro, quando se reúne, meu filho, ele derruba quem ele quer. Até o presidente, às vezes eles derrubam. Dentro desse boletim do Valdrigues, ele falava a respeito do Rui, que vai ser objeto de destaque aqui no segundo panorama. O Rui, de repente, pode ser, no entendimento de vocês, o cara para ajudar, para resolver, para compor o grupo. Qual a opinião dos dois? Ajudar, sim. Ele vai ajudar, eu acho, muito, mas não vai ser aquele 10 que o Curitiba precisa. Ele seria um ótimo banco ali. O Curitiba ainda precisa de um 10 e de um 8 de referência titular para desafogar o ataque, deixar o Negueba mais solto, deixar o Wellington e o Rafael Lucas. Eu vejo o Rui da mesma forma. Eu acho que o Rui vem para compor o elenco, porque para ele ser o titular do Curitiba... Mas hoje é titular. Sim, mas a pressão, ele já passou pelo Curitiba. E eu espero que o Rui esteja com a cabeça boa. Porque o Rui, a primeira passagem do Curitiba dele não foi muito boa, porque a cabecinha dele não tá boa, mas parece que agora ele deu uma... Ele casou, tem filhos e tal. Então, Rui, desejo a maior sorte para você no Curitiba, que você seja feliz, que você jogue mais futebol que jogou no Operário para ajudar o Curitiba. Um questionamento meu aqui, o Rui seria titular hoje pela necessidade do Curitiba não ter o camisa 10 ou pela bola que ele jogou e demonstrou no Paranaense? Pela necessidade do Curitiba, óbvio, isso aí sem dúvida nenhuma. Pela necessidade, pela carência do Curitiba. Curitiba foi, eu acho, o único time do planeta a jogar um campeonato, certo? Sem 2 meios de campo de referência. Foi algo assim, e tinha, e se não foi colocado, erro de contratação, erro de analisar um jogador antes de contratar. Ele foi testando variações, né? Foi testando, só que o que ele testou, né, Eduardo, não deu certo, porque vê quantas variações ele fez na equipe, colocando até o Carlinho no meio de campo e colocando o Wellington na lateral esquerda. Você imagine um campeonato brasileiro, que é bem mais forte que o nosso campeonato paranaense, como é que vai ser? E a Chapecoense, que o Curitiba vai enfrentar, o Curitiba com certeza vai ter grandes dificuldades pela escalação do Curitiba. Mais um questionamento aqui para os nossos dois comentaristas. O Wellington Paulista está fora, uma torção no tornozelo. Quem seria o companheiro do Rafael Lucas? Olha, difícil, porque daí tem o Kerrisson, certo? Pode adiantar de repente o Negueba? Eu acho que vai ser o Negueba. Eu acho que Mas aí como é que ficaria a formatação no meio campo para vocês? Qual que é a tua preferência? Eu não sei se o Rui já saiu no bid. Tá ele e o Galhardo sem sair no bid ainda, né? Pois é, mas tem até hoje, acho que às 19 horas para sair no bid. Então eles têm chance de jogar ainda. Porque eu acho que a CBF até às 19 horas... Aí como é que o Marquinhos vai treinar um time, sendo que ele não pode contar também com os jogadores? A gente pensa, parte. Aí a gente tem que dar um desconto também pro treinador, pro profissional, porque é muito fácil a gente vir aqui e criticar, e a gente sabe como é o dia a dia do futebol, o que o Curitiba está passando é um processo de transição. Marquinhos teve que remontar o elenco, e é claro, se o resultado não está acontecendo, a cobrança vinda do torcedor, ela é normal, ela é justa e natural para cima do treinador, mas tem que se dar um desconto também e entender o lado do treinador, que ele está sem peças também para de repente colocar aquilo que ele gostaria de pôr em prática. Eu já vejo um pouquinho diferente pelo seguinte, vê que o futebol é interessante, porque por que ele colocou o Bruno sendo o terceiro goleiro do Criciúma quando veio para o Curitiba? O Bruno não vinha nem jogando, deixasse o Vaná então, porque o Campeonato Brasileiro é um campeonato mais complicado. Por que escalar um goleiro da terceira reserva do Criciúma? Eu acho que a saída do Vaná, apesar que o Vaná não vinha bem, né? Mas ainda o Vaná é melhor que o Bruno. E amanhã o Curitiba já vai começar comendo no gol, porque cada vez que chutar no gol, a torcida do Curitiba vai ficar desesperada, porque não tem goleiro. Deixasse o Vaná. Pois é. E o Pedroso deu umas declarações hoje que não vão contratar goleiro. Vai ser uma situação difícil, hein? Vai ter que ter um psicológico muito forte ali em cima do gol do Coxa, porque vai ser difícil. Bola na área...
desespero. O próprio Bruno já vai entrar preocupado hoje, ele já sabe que falhou contra o Fortaleza, então o goleiro já entra com aquele medo, eu não posso errar, e quando a pessoa vai em qualquer profissão, não posso errar, ele erra, porque ele já está com aquilo na cabeça, então eu vejo o Curitiba uma situação muito complicada amanhã. A carga, a cobrança é muito grande. Ela existe, né? A gente não pode ser hipócrita aqui ou demagogo e dizer que não, tá tudo bem, tá tudo certo, e o torcedor do Curitiba por si só é um torcedor que cobra por natureza, seja qual for a posição, mas eu entendo também, gostaria da opinião de vocês, de repente o profissional pode se recuperar tecnicamente. Não, sem dúvida nenhuma. Eu acho que a falha ela faz parte de todo ser humano, de todas as áreas. Eu acho que para o goleiro de futebol ainda, porque é aquele lance, ele pode fazer 1000 defesas ótimas. Uma errada, acabou com ele. Então tem que ter um pulso. O Enio diz que tem um ditado que aonde o goleiro pisa... Nem grama nasce, né? Nem grama nasce. Você vê como é complicado ser goleiro. É que nem o Marcelo falou. Ele faz 7 defesas no jogo. Toma um frango, aí 7 defesas que ele fez, ou 10, não valeu nada. Então é complicado. E também, um dos fatores de acontecer essas falhas do Vaná e tal, pelo excesso também de bolas que ele estava vindo, porque o Curitiba não tinha meio de campo de criação, muito menos de marcação. E uma coisa que o Curitiba vem pecando, que a gente não vem falando muito, na minha opinião, a zaga do Curitiba está muito fraca. Sobrecarregada. Mas o Leandro Almeida, na minha opinião, já deu. Concordo. O Curitiba tem que contratar zagueiro então, também. deixa eu fazer um questionamento. O Lucas Claro fica à disposição. Fica. É bom retorno para o Curitiba. Ele fez uma falta no meio de semana gigantesca. Eu acho que o Lucas Claro hoje, ele está entre os 5 a 6 melhores zagueiros do futebol o Curitiba, na minha opinião, o Leandro Almeida não vem bem. O Wellington, desde que jogou no Flamengo... Só que o Wellington, ao lado do Lucas Claro, joga muito bem. Com 3 zagueiros, ele não consegue jogar. Mas também não é aquele, que eu vejo, na minha opinião, não é aquele zagueiro que rende bem pro Curitiba. O Curitiba precisa contratar a gente. Mas o Leandro do Jotinha... Foi contratado, mas é um bom zagueiro. É um bom zagueiro, com certeza. Vamos falar também da equipe adversária, a equipe do Chapecoense, e o Renato de Paula de retorno aqui no Placar Transamérica para trazer quem serão as novidades da equipe da Chapecoense. Renato? Eduardo Destre, empolgado com a vitória diante do Sport pela Copa do Brasil, a Chapecoense recebe o Curitiba na Arena Condá em Chapecó para a estreia do Brasileirão, que será amanhã às 18 horas. Uma curiosidade, Destre, os dois times também se enfrentaram na primeira rodada do Brasileirão do ano passado na mesma Arena Condá. Na ocasião, o jogo terminou em empate sem gols. Para o jogo deste sábado, o técnico da Chape, Vinícius Eutrópio, tem uma dor de cabeça, sem poder contar com Denner, que foi emprestado pelo próprio Curitiba e não pode entrar em campo contra o Verdão do Alto da Glória por questões contratuais, e sem contar também com Richarlison, que ficará de molho por 6 meses por causa de uma lesão no joelho. O comandante da Chapecoense deve improvisar o volante Abuda na lateral esquerda, já que o clube do Oeste Catarinense não conta com mais nenhum jogador da posição no seu time profissional. A provável Chapecoense da estreia do Brasileirão é Danilo, Apodi, Rafael Lima, Wilson e Derner Assunção, Eli Carlos, Gil, Maílson e Camilo, William Barbio e Bruno Rangel. Eu retorno aos estúdios do Placar Transamérica. Destre. Perfeito. Aí o Renato de Paula com as informações da equipe da Chapecoense, equipe catarinense do Centro-Oeste de Santa Catarina. Parada difícil na Arena Condá, onde o Curitiba faz a sua estreia dentro do Campeonato Brasileiro da temporada de 2015. Curitiba que tem compromisso importante contra a equipe da Chapecoense na Arena Condá. Compromisso esse que é muito importante para as pretensões do Curitiba, até vislumbrando aí este início do Campeonato Brasileiro. É mais ou menos por aí, Valdrigues? Vem comigo de retorno, cara. E muito bem, de retorno aqui no Placar Transamérica, Eduardo Destre falando mais a respeito do Curitiba, dizendo que o Verdão entra em campo amanhã contra a equipe da Chapecoense pela abertura do Campeonato Brasileiro. O Curitiba joga na próxima semana 2 vezes no Couto Pereira. Primeiramente pela Copa do Brasil na quarta-feira contra a equipe do Fortaleza às 10 horas da noite. E aí contra o Grêmio será a primeira partida do Curitiba no Campeonato Brasileiro, jogando em casa sábado às 6h30. Para o jogo de amanhã, o técnico Marquinhos Santos comanda logo mais à tarde um trabalho, um apronto visando esse compromisso. Ele tem como baixa o atacante Wellington Paulista, que não seguiu com a delegação para Chapecó, de Fortaleza retornou para Curitiba com uma entorse de tornozelo e está vetado pelo departamento médico. Quem estava em Curitiba e não jogou contra o Fortaleza e foi para Chapecó foi o jogador Lucas Claro, cumpriu a automática na Copa do Brasil
e tem condições de jogo pelo Campeonato Brasileiro. Uma provável escalação de Bruno, Norberto, Lucas Claro, Leandro Almeida e eu acredito no Wellington, formando ali o lateral da esquerda, o zagueiro como um falso lateral. O meio de campo com o Helder, João Paulo, e aí fica a dúvida se ele mantém Rosinei e Pedro Quem juntamente com o Carlinhos e apenas um atacante que seria o Rafael Lucas, ou então o Negueba aparecendo também no time alviverde e aí sacando um jogador do meio de campo. Quem foi apresentado ontem pela diretoria foi o meio-campista Rui, destaque no Operário. Rui fala conosco aqui no Placar Transamérica. Cara, pra mim particularmente é uma emoção muito grande, sabe? Acho que tudo que eu tenho na minha vida foi o Curitiba que me proporcionou, as alegrias que não tenho mágoa nenhuma, só tenho a agradecer a Curitiba e a Deus. E estou muito feliz de voltar, estou ansioso, estou confiante para poder demonstrar o futebol que eu tinha que ter demonstrado no passado, mas eu vou demonstrar agora. O torcedor pode esperar do Rui com certeza muita dedicação, vibração, vontade de vencer e entrega. Vou procurar meu espaço da maneira que eu sou, né? Demonstrando um bom futebol, trabalhando sério, firme, correto, sendo íntegro. Eu tenho certeza que o Marquinhos Santos vai saber avaliar bem e vai me dar oportunidades necessárias. Tá aí a palavra do jogador Rui. Eu retorno no domingo, trazendo mais informações do Curitiba aqui no Placar Transamérica. O comando volta aos estúdios com você, Eduardo Destre. Tá certo, tá combinado, Valdrigues. Você retorna no domingo. Enio Cavales, gostou da formação que o Valdrigues passou aqui no Placar Transamérica? Não gostou? Você faria igual ou diferente? Qual a sua opinião? Eu acho que a escalação que o Daniel deu, o Marquinhos está trabalhando em cima daquele que ele tem, né, do jogador. E com a saída do Hélio Paulista, eu acho que o Curitiba até ganha. Porque o Hélio Paulista não vinha jogando bem no meu modo de ver no Curitiba, ele só quer brigar. Ele tem que fazer MMA, porque o jogador brigão, quer dar pontapé, quer chutar. Eu acho que ele vai adiantar um pouquinho mais o Negueba ali e vai fortalecer o meio de campo, porque se ele não pode com o meio de campo muito aberto, senão a Chapecoense vai pra cima com todo o vapor em cima do coxa. Só deu um medo ali. Vai insistir no Pedro Quem novamente. O Pedro Quem é o bandido atlético, vamos colocar Mas assim. é o que ele tem na mão. Mas não dá. Então, entre com 10. Entre com 10. Porque o Pedro Quem, sério, isso entra com 10. Porque o Pedro Quem não marca, não desenvolve, não cria, ele atrapalha a jogada. Pedro Quem acabou. Eu acho que não dá mais para insistir. Por que o Marquinhos está insistindo? Está cavando dele. Insistir vai cavar. Vamos acompanhar na tela a arbitragem para esse compromisso envolvendo a equipe da Chapecoense contra o Curitiba no noroeste do estado de Santa Catarina, mais precisamente na Arena Condá. Elmo Alves Cunha, Gesmar Benedito Miranda de Paula e o Márcio Soares Maciel. O Elmo Alves já é também um árbitro bem conhecido, bem rodado, bem experiente. Tomara que ele não tenha nenhum problema com arbitragem. A Transamérica é a maior rede de rádio FM do Brasil. A Transamérica Light Curitiba, além de uma programação musical selecionada, apresenta diariamente programas e boletins informativos sobre cultura, lazer, esporte, política, economia. Tudo para você ficar bem informado, sem deixar de ouvir o melhor da música nacional e internacional. Transamérica Light, a sua rádio onde você estiver.